Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, ore ao Senhor, para que Deus te conduza em todas as coisas para a glória dele. Santo Deus, bendito é o teu nome. Nós estamos aqui diante do Senhor como tua igreja, cultuando ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus digno de ser adorado. Não há outro Deus como o Senhor, Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onipresente, o Deus eterno, que não tem início nem fim. Nós estamos aqui porque nós atendemos o chamado para adorarmos o teu santo nome. E como teu povo, Senhor, sendo teus filhos, nós comprovamos o nosso chamado atendendo, gratos e alegres por poder cultuar e permanecer na tua presença. Pai, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua orientação. Precisamos que os nossos corações sejam tratados pelo Senhor. Nos dá ouvidos para ouvir e coração para crer na tua palavra, andando na tua presença, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que o Senhor requer de nós como crentes. Quanto a mim, Senhor, apesar de mim, tem misericórdia da minha vida. Esconde-me atrás da tua cruz. Usa-me como instrumento para a tua glória, Senhor, e que eu diminua e o Senhor seja exaltado aqui no nosso meio, porque nós não viemos aqui, Senhor, buscar louvor e nem louvar a homens, mas nós estamos aqui por causa do Senhor, o nosso Deus Altíssimo, e prestamos culto através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E toda a igreja diz amém. Amém. Irmãos, nós já vimos em Lucas 11 que o homem, podendo pedir qualquer coisa ao Senhor, ele pediu para que o Senhor o ensinasse a orar. Foi a introdução que nós tivemos semana passada da oração ao Senhor. Os homens, os discípulos, aqueles apóstolos, eles poderiam pedir qualquer coisa ao Senhor, mas pedir: o Senhor, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar. E uma das coisas mais importantes na nossa vida de fé, irmãos, como crentes, é andar com Deus. A nossa religião é uma religião relacional. Nós nos relacionamos com o nosso Salvador. Ninguém tem isso. O cristianismo tem isso. Muitos creem em falsos deuses, mas eles não se relacionam com esses deuses. Eles fazem sacrifícios para, por exemplo, aplacar a ira dos deuses que eles servem, ou buscar favor. Mais ou menos quando você vê aí trabalho de macumba, está querendo comprar o Deus deles com um pouquinho de farofa, um frango assado, cachaça, da mais barata que tiver, umas balinhas. Então, é para aplacar a ira e buscar o favor. O cristianismo não é assim. Nós nos relacionamos com o nosso Deus. Nós ouvimos o nosso Salvador e falamos com Ele. Isso é sinal da nossa fé. Eu ouço a voz do Senhor quando eu leio as Escrituras, quando eu ouço alguém expondo as Escrituras, quando eu canto hinos e cânticos que têm palavra do Senhor nele. Nós estamos ouvindo a Deus. E nós falamos com o Senhor como? Quando nós nos voltamos a Ele em oração. E uma das coisas mais importantes, irmãos, que comprova a nossa fé é que o nosso Senhor e Salvador está conosco todos os dias. Porque para orar, nós temos duas possibilidades. Ou você é louco de ficar conversando com alguém que você não vê e não sabe se existe, ou você realmente tem fé.
Essas são as possibilidades. Não tem outra possibilidade, não. Eu tenho fé que Deus existe, Ele caminha comigo, Ele ouve a minha oração e pela fé eu me aproximo de Deus através de Cristo, sabendo que eu serei recebido na presença dEle. E eu oro ao Senhor. Ou então nós somos loucos, que ficam falando aí com o vento e isso não faz nenhuma diferença. Mas nós somos crentes, nós não somos malucos, né? Ninguém precisa de colocar em nós uma camisa de força. E aí Jesus, irmãos, ele então, baseado nessas coisas, nós como crentes, como discípulos, como aqueles que aprendem do Senhor, ele então passa a nos ensinar a oração do Senhor, a oração dominical. E ele ensina com um exemplo. É um modelo a ser seguido. A oração do Senhor é um modelo para a gente seguir, ela é um exemplo. Ela também pode ser orada ou recitada conforme Jesus ensinou, desde que seja com discernimento. Eu lembro uma vez que foi muito constrangedor, eu estava numa casa de uma tia, e aí eu era muito desligado com essas coisas de religião, mas eu devia ter uns 8 ou 9 anos, e isso me marcou muito, eu fiquei muito sentido, porque na hora do lanche, assim, eles perguntavam assim, ia dormir, né? Falei assim, faz uma oração, faz uma reza. Aí eu falei assim, tá bom, Aí eu falei assim, você sabe rezar a Ave Maria? Eu falei assim, sei. Então reza. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e não saía mais nada. E o Pai Nosso? Não, o Pai Nosso eu sei. Então reza o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso, então eu não sabia nada. E aí eles me deram um livrinho lá de catecismo romanista. E aí eu fiquei sentido com aquele negócio, porque eu sempre, eu já estudava no Colégio Batista, eu estava na primeira série, ali do que a gente chama hoje primeiro ano do Fundamental, seria o segundo ano do Fundamental, né? E eu gostava das assembleias, eu gostava de ver ali o pastor pregando as histórias, as parábolas nas aulas de ensino religioso, e eu estava sempre buscando, de alguma forma, ainda pequeno, falar e conversar com o Senhor. Mas, o que eu, quando eu fui provocado e desafiado pela minha tia, o que eu fiz? Eu decorei aquelas rezas e comecei a recitá-las sem entendimento. E aí é exatamente aquilo que Cristo fala para que nós não façamos, está aí no versículo 7 e 8. Orando, não useis de vãs repetições. Então nós podemos sim recitar a oração do Senhor? Podemos recitar. Mas nós precisamos recitá-la com discernimento e não usando da oração que Jesus ensinou como vã repetição, porque nós corremos esse risco. Se nós simplesmente recitamos a oração do Senhor sem discernir, igual eu já fiz muitas vezes, nós estamos sendo iguais aos ímpios, os gentios, que acham que só por falar Deus já vai abençoar e vai fazer alguma coisa. Mas não é assim, irmãos. Nunca foi, o Senhor deixa isso claro para nós. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele fala, eu, como Deus de vocês devem se relacionar comigo. Eu, como vosso Pai, espero que vocês se relacionem comigo. E não ficar falando coisas sem sentido e repetindo as coisas sem nenhum discernimento. E ao longo dessas semanas, nós vamos passar em cada petição, nós vamos hoje passar pela introdução e a primeira petição, no versículo 9, e ao longo das semanas nós vamos caminhar pelas outras petições, se o Senhor assim quiser. Vamos entender também, irmãos, que há uma ordem em cada petição, e essa ordem ela não é aleatória. Foi propositalmente ensinada pelo nosso Senhor. E quando nós olhamos, você fala assim, puxa vida, pastor, um versículo que nós estamos cansados de orar, e o Senhor vai pregar só nesse versículo, o que o Senhor vai aprontar para nós, pastor? Nós vamos aprofundar um pouco aqui, irmãos, e embora esse versículo que nós tanto repetimos, nós vamos ver neles algumas coisas úteis para nós. Para a nossa vida prática, nós vamos ver questões para tratar heresias, nós vamos ver questões quanto à nossa confiança de andar com o Senhor, tendo como foco sempre que Jesus ensina que, apesar da natureza distinta de Deus,
Deus é diferente, irmãos, de tudo que nós podemos ver. Deus é diferente até mesmo daquilo que nós tentamos imaginar a respeito dele. A nossa capacidade não consegue entender a grandiosidade, a majestade do nosso Deus. E Jesus está ensinando que, apesar da natureza distinta de Deus, nós devemos ter a confiança que ele nos tratará bondosamente como Pai. Ele é diferente, ele é santo, ele é exaltado. Ainda assim, ele nos trata bondosamente como Pai. Alguém leia para nós novamente, somente o versículo 9, por favor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Lucas 11, irmãos, também apresenta a oração dominical mais resumida, mas Lucas 11, por que eu comecei pregando em Lucas 11? Que ele nos mostra o contexto. O contexto que Jesus ensinou. Jesus estava orando ali no Sermão do Monte, não sabemos por que Mateus, o foco de Mateus era diferente, então ele não registrou isso, mas Lucas registrou. Ele estava orando e aí os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar, Lucas 11, 1. E a gente entende que esse é o contexto. E os discípulos pedindo para orar, e o Senhor falou: olha, vocês querem orar, mas vocês não devem ficar simplesmente repetindo as coisas do jeito que vocês veem aí, do jeito que as pessoas fazem por aí. Vocês devem orar dessa forma. Portanto, orareis assim. E aí a primeira coisa que nós vemos é que Deus é Pai. E é interessante que o entendimento de Deus Pai de forma pessoal, nós só vemos no Novo Testamento a partir de Jesus. Nós não conseguimos tirar essa conclusão da forma que está claro para nós no Novo Testamento, em Jesus, no Antigo Testamento. Os judeus se referiam a Deus como Pai? Sim, mas Pai de Israel, Pai da nação, Pai de Abraão, aquele que chamou em Abraão a existência uma nação separada para a glória dele, mas nunca de forma pessoal. Dava para ter entendimento? Daria para ter esse entendimento, mas não era assim que eles faziam. E nós vemos Deus agindo e eles falando de Deus Pai dessa forma corporativa, para toda a nação. Mas na progressão da revelação, o que é a progressão da revelação? Deus começa a se revelar em Gênesis 1:1. Aí a gente não está vendo muito bem quem é Deus. É aquele ser todo-poderoso que chama à existência aquilo que não existia. Aí o homem peca, aí ele promete Jesus em Gênesis 3:5. Então ele vai mostrando ao longo da Escritura quem é o Messias, quem é o ungido, quem é esse Salvador prometido em Gênesis 3:15, que já havia sido planejado desde a fundação do mundo. Em Isaías 53, ele fala claramente o que Jesus vai fazer. Então, na progressão da revelação, o judeu não conseguia discernir essas coisas. Estava aqui, sempre esteve, sempre esteve. Abre comigo aí Êxodo 11:10 para você entender um pouco melhor o que eu estou falando. Êxodo capítulo 11, verso 10. Quem quiser ler, por favor. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não permitiu que saísse da sua terra os filhos de Israel. Se lá no Egito estavam os filhos de Israel, Deus é pai daqueles judeus que estavam lá. Então Deus é pai, não há dúvida. Há alguns outros textos, irmãos, que mostram isso. Mas Deus aqui, ele se apresentava de uma forma para aquela nação que eles não conseguiam conceber isso claramente. Aquele que se apresentava como filho de Deus, tendo um relacionamento pessoal com Deus, e como a gente entende hoje, feitos à imagem e semelhança de Deus, um com o Senhor, igual Jesus nos ensina, não é nada novo. Por quê? Deus falou com a Trindade. A Trindade falou: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem
a nossa semelhança. É a mesma coisa, irmãos. Quando a gente fala assim, imagem e semelhança, está reforçando que Deus, ele deu ao homem alguns atributos que pertencem só a Deus, porque alguns teólogos separam imagem é uma série de características, semelhança é outra série de características. Não, o Deus fez o homem à sua imagem, Deus fez o homem à sua semelhança e deu a ele atributos que pertencem só a ele. Então, eles não entendiam que eles eram um com Deus, que eles estavam com o Senhor, mesmo os crentes fiéis, antes da morte de Cristo. E isso fica claro para nós quando Jesus afirma que ele é o Filho de Deus. Abre comigo lá em Evangelho de João, capítulo 5, verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os judeus não concebiam que uma pessoa dissesse, eu sou filho de Deus. Então, quando Jesus falava isso, eu sou filho de Deus, eles já entendiam, então ele é como Deus, ele é Deus. Inclusive, quando a gente lê lá em Lucas, aí em Lucas está mais claro, no final do Evangelho, foi por isso que Jesus foi condenado à morte. Eles falam assim, então, você é o Filho de Deus. Ele falou assim, tu dizes, mas não precisa mais de testemunho. Ele confessou que é igual a Deus, então vamos matá-lo. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus. E aí, irmãos, como que a gente então faz essa transição de Deus como o Deus Pai de uma nação, do povo crente, para aquele Deus que se relaciona pessoalmente conosco? Através da doutrina da adoção. A doutrina da adoção é uma das coisas mais maravilhosas para nós, que não sendo merecedores, Deus nos chama de filhos por causa de Jesus. Vamos lá em Efésios capítulo 1, 5. Efésios capítulo 1, verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Através de Jesus Cristo, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, nós somos então feitos o quê? Filhos, nós somos adotados. Em Cristo nós somos adotados. Nós somos feitos filhos através de Jesus. Nós somos chamados filhos de Deus a partir do momento que nós cremos na obra de Cristo, a partir do momento que nós cremos na expiação do nosso Senhor, dos nossos pecados. É isso que nos faz filhos de Deus. Nada mais nesse mundo faz alguém filho de Deus. Enquanto confessantes, né, irmãos? Nós temos toda a questão da aliança, nós até falamos isso hoje um pouco pela manhã, mas nós, para confessarmos de forma inteligível, nós dizemos que nós cremos na obra do Senhor, nós cremos no perdão de pecados, nós cremos que Jesus pagou o que deveria ter sido pagado, o que deveria ter sido pago em nosso lugar. E aí, essa confiança, irmãos, é que nos faz aproximar de Deus. É só por causa de Jesus, e no Antigo Testamento também era assim. No Antigo Testamento as pessoas se aproximavam de Deus pela fé no ungido que viria. Então eles, quebrantados, arrependidos, se apresentavam diante do sacerdote, que representava o sumo sacerdote das nossas almas, crendo que um dia toda aquela miséria ela acabaria, e eles prestavam então ali o sacrifício, contando com a misericórdia do Senhor. A mesma coisa conosco hoje. Nós contamos com a misericórdia do Senhor, nos apresentamos diante de Deus e somos aceitos por causa de Jesus. Então, essa deve ser a nossa confiança. Nós nos aproximamos de Deus por causa de Jesus e chamamos Pai Nosso. E Ele é Pai Nosso por causa de Jesus. E quando nós vemos aqui o Pai Nosso, tem várias coisas que o texto trabalha nas nossas vidas.
O primeiro desdobramento aqui do Pai Nosso é que trata a nossa visão egocêntrica, individualista. E, irmãos, a coisa mais fácil para evidenciar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa individualidade, são as nossas orações. Porque com facilidade nós oramos só por nós. Não pedimos perdão pelos nossos pecados, ou pedimos, Senhor, perdoa os meus pecados. Rapidamente, e depois estica a lista. Para apresentar diante dele petições para trazer benefícios temporais nessa terra. Irmãos, isso Deus está quebrando. Ele não é só pai meu. Eu não devo estar olhando só para mim, preocupado só comigo, mas ele é pai de muitos outros. Mas é interessante que ele é pai de muitos, mas não é pai de todos. Deus não é pai de todos, irmãos. E nós não devemos dizer isso por aí, ou aceitar que as pessoas digam isso. Que isso, inclusive, tira a glória de Cristo, que padeceu na cruz pelos seus eleitos. Deus não é pai de todos. Isso fica claro quando Jesus está aí no versículo 7 e 8, antes de começar a oração, ele fala assim, olha, não useis de vãs repetições como os gentios. Então, há um povo de Deus e há um povo que não é de Deus. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, fez uma separação. Está clara a separação. Você não precisa usar lá só João 1,12. Está claro. Deus faz a separação em todo o tempo. Então, há os gentios e há o povo de Deus. Há aqueles que pertencem e há aqueles que não pertencem. E ele fala, o vosso Pai sabe o que você precisa. Por que você só se aproxima de Deus para ficar pedindo as coisas olhando para o seu umbigo? É isso que ele está falando. Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe o que você tem necessidade. Antes de falar, é o que o Senhor está falando conosco. Então a gente tem que quebrar esse individualismo, olhando para a nossa comunidade de fé. É o nosso Pai, é um povo na presença do Senhor. E aí, ele como nosso Pai, precisamos entender que não é Pai de todos. E um dos maiores prejuízos, irmãos, a partir do século XIX, do século XX, é o liberalismo teológico. Porque essa questão de tolerância não é de hoje. Então, quando começou essa história de tolerância sobre o mundo, desde o século XVIII, século XIX, a partir de 1850, 1860, inclusive nas universidades cristãs que foram criadas para que as pessoas estudassem e rendessem glória a Deus, as universidades cristãs deixaram de ser confessionais. Foi o primeiro problema. Eles deixaram de usar os documentos da igreja. Igual a gente lê aqui. Não, mas que chatice. Não estou falando que vocês pensam assim, não. Pode ser que a gente lá fora pense, né? Que chatice. Todo culto tem que ler 2 perguntas. Breve catecismo, catecismo de Heidelberg, credo apostólico. Que chatice, coisa antiquada, coisa antiga. Em 1850, mais ou menos, as universidades pararam de fazer isso. Harvard, Princeton, Yale. Procura saber como é que andam essas universidades, que foram fundadas por pastores. Por pastores. E aí veio aquela história de tolerância. Não, vamos aliviar um pouquinho. Vamos aliviar um pouquinho. E aí abriu a porteira, irmãos. Aí esse discurso de tolerância começou. Deus é Pai de todos. Nós somos todos irmãos. Bonito, né, irmãos? Nós somos todos irmãos. Bonito, pena que é mentira. Pena que isso não está nas Escrituras. Nós somos todos próximos. Então, dos ímpios, nós somos o próximo dele. O Senhor ensina isso. Irmãos, não.
Nós não compartilhamos da mesma fé. Nós não temos o mesmo Pai. Então, isso aqui Jesus também está nos ensinando. Pai nosso. Está mostrando que aos ímpios, os gentios e o povo de Deus, que tem um só Pai. Outra coisa, irmãos, embora pareça básica, Deus não é mãe. Deus não é mãe. E você pode achar isso bobagem. Mas se você andar em círculos aí acadêmicos, você vai ver isso normal. Você vai ver as pessoas negando a paternidade de pai e criando teses para desconstruir a figura de Deus como pai, para desconstruir na sociedade essa figura paternalista, patriarcal. Aí você já escutou, para acabar com o patriarcado. É o homem como cabeça, o homem que supre, o homem que defende. Quer destruir isso. Aí hoje nós vemos algumas coisas como quem diz, a mãe natureza. Irmãos, é tirar a glória de Deus e fazer da criação como a sua própria divindade, com o panteísmo. Isso não é de hoje. As pessoas já dizem que desde Adão havia uma deusa. Eles não decidem se é uma deusa ou se é um demônio. Lilith, a primeira esposa de Adão. Aí alguém uma vez vai me perguntar, e Lilith? Não conheço, nunca vi. Aqui eu vejo que Deus criou Adão e Eva e para mim isso é suficiente e pronto. Acabou. Mas isso está aí. Isso está aí, irmãos. E bate às nossas portas. Os nossos meninos têm sido ensinados dessas coisas. Eu estou fazendo graduação em matemática, né? Aí eu tinha uma matéria lá, nem sei, acho que é antropologia. Aí eu fui obrigado a tirar umas notas ruins lá, porque estava lá assim, uma pergunta era assim, marque a resposta certa abaixo. Aí uma delas estava assim, o gênero é definido por 2 pontos. O sexo que a criança nasce. Eu fui lá e já marquei essa. Já perdi o ponto. Mas eu não ia marcar outra. Não tem jeito, irmãos. Numa graduação de matemática. Graduação de matemática. Vai formar gente que vai dar aula para os nossos meninos. Né? Então, nós vemos o mundo fazendo isso. Essas coisas não são novas, mas haviam as deusas pagãs, o panteísmo de Spinoza, e hoje essas coisas são normais, eles querem cada vez mais entrar com essas coisas. Mas quando nós olhamos para isso e olhamos Deus como nosso Pai, nós glorificamos a Deus porque lá em Efésios diz que nós, por natureza, nós éramos filhos da ira. Filhos da ira. Mas em Cristo agora, nós somos filhos de Deus. Em Jesus nós passamos da condição de, em pouco tempo, ser destruídos, para aqueles que terão a vida eterna através de Jesus. E aí, em Jesus, nós podemos chamar a Deus de o Todo-Poderoso, o sem início, sem fim, o Todo-Glorioso Deus, que é meu Pai. Aleluia! Nós vemos a Deus, a majestade dele, falamos, é meu Pai. O Todo-Poderoso Deus é o nosso Pai, irmãos. E aí nós vemos então, onde está esse Pai? Quem é esse Pai? E aí, esse Pai, a natureza desse Pai, ela é qualificada segundo a sua morada. Esse Pai pode ser encontrado onde? Num altar? Numa imagem de gesso? Numa imagem de madeira? Feita por mãos humanas, pintadas? Pedra? Quem é esse Deus? Onde ele pode ser encontrado? Onde ele está? Ele está em casa. Está fazendo o quê? Está assistindo o Domingão do Faustão. Nem tem isso mais, né? Onde está esse Deus? Está no sofá, assistindo o jogo. Onde está esse Deus? Onde ele está? Está por aí?
Não, irmãos. O nosso Deus, o nosso Pai está nos céus. E aqui nós precisamos entender que o céu, ele não significa um local que pode ser identificado fisicamente. Aí a gente olha para o céu e fala assim, onde será que Deus está lá? Onde será que Cristo está assentado à destra de Deus Pai, 100% homem e 100% Deus com um corpo físico? Porque o corpo não está no túmulo. Onde está esse Deus? Onde está o nosso Senhor? Quando Jesus fala que está nos céus, irmãos, ele está mostrando, a primeira coisa é a transcendência. É algo que nós não conseguimos capturar com a nossa mente humana. Nós não conseguimos capturar. Onde está esse Deus? Aí a gente lê, não, Deus é Espírito. Ele é todo-poderoso. Ele não tem início nem fim. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. As nossas confissões de fé dizem isso. Mas nós não conseguimos conceber que está nos céus. Como assim está nos céus? Aqui quer dizer, irmãos, que ele está muito além da compreensão das nossas mentes humanas. Vamos ver o que Salomão diz lá em 1º livro de Reis, capítulo 8, verso 27. Quem encontrou e quiser ler, por favor. 1 Reis 8, 27. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, Salomão estava dedicando o templo a Deus, mas ele reconhece. Como que Deus vai habitar num lugar desse? Irmãos, o templo de Salomão, glorioso, grande, adornado de ouro, prata não era nada. Eles falam que prata, irmãos, no tempo de Salomão eles nem contavam, porque era coisa sem valor de tanto ouro que tinha. Olhando aquela obra das mãos dos homens, magnífica. Não sei se alguém já passou perto lá do templo, lá da igreja, da seita universal do Reino de Deus. Mas quem acha que aquilo é grandioso, irmãos, não faz nem ideia do que era o templo de Salomão. E ele diz, como que Deus habitaria na terra? Eis que os céus e o céu dos céus, Deus é elevado e muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Não pode conter o Deus de toda a glória, quanto menos essa casa que eu edifiquei. A glória de Deus, aquilo que nós não conseguimos compreender, irmãos. A majestade de Deus, ela não pode ser contida em todo o universo. Não é só no templo, não é só quando a gente olha na atmosfera do nosso planeta. O universo não há como conter a glória e a majestade do nosso Deus. Olha comigo Isaías 66, 1 e 2. Olha o que o próprio Deus diz através de Isaías. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Talvez a gente fique um pouco assustado quando a gente diz que todo o universo não há como conter o ser de Deus. Mas a gente resolve isso rapidamente, irmãos. Pode a criação ser maior do que o Criador? Pode aquilo que foi criado ser maior que o Criador? De maneira nenhuma.
De maneira nenhuma. Essa é a glória, essa é a majestade do nosso Deus, e é por isso que Jesus diz, Ele é o Pai nosso, mas Ele não é qualquer Pai. Ele é o Deus de toda a glória, o majestoso Deus de toda a eternidade. E aí a grandeza de Deus, irmãos, ela é afirmada por Jesus e pelo próprio Pai, como nós temos visto. Isso deixa claro para que nós possamos nos relacionar intimamente com o nosso Senhor, convencidos de que Ele não é qualquer Pai. Ele é o nosso Pai. Esse Pai é o Deus de toda a glória. Isso distingue o cristianismo, como eu disse, de todas as coisas. As pessoas podem seguir Buda, não podem se relacionar com Buda. As pessoas podem seguir Confúcio, ler os escritos de Confúcio, mas não podem se relacionar com Confúcio. As pessoas podem ter como guia espiritual Allan Kardec, mas eles não se relacionam com Allan Kardec. Imagine, irmãos, se cada centro espírita entrasse em sessão para querer conversar com Allan Kardec. Distribui a senha aí e é mais de 100 anos para falar com todo mundo. Mas esses homens, irmãos, todos eles passaram. Ainda que as pessoas falem, não, eu falo e ele me escuta, pena que não responde. Eu falo com ele, eu sei que ele me ouve. Será? E se todo mundo orar ao mesmo tempo? Como é que ele resolve isso? A caixa de e-mail dele vai ficar cheia em milésimos de segundo. Como é que ele resolve todas aquelas questões? Ou então vai falar que ele é onipotente? Não pode, só um é onipotente, irmãos. Esses homens morreram. A Bíblia diz, irmãos, que essa terra não poderia conter a glória de Deus, e não pôde. Jesus veio aqui por pouco tempo, conforme definido na eternidade, e a morte não pôde conter. Mas ele fez isso, ele se humilhou desde o ventre da mãe dele, desde o ventre de Maria, até a morte. Mas ele ressuscitou, ascendeu aos céus de forma gloriosa. Por quê, irmãos? Porque Deus ele não se submeteria mais do que o necessário nessa terra caída. Conosco ele caminha aqui. Mas ele não se submete. Essa terra, esse universo não pode conter toda a glória de Deus. Esses homens passaram. Jesus continua vivo e viverá eternamente. Eternamente. E nós, como filhos, podemos nos relacionar com esse Deus de toda a glória que habita nos céus. Outra coisa que nós vemos, logo nesse primeiro versículo, é que Deus deve ser santificado. Alguém lê para nós de novo o versículo 9. Portanto, voto narizes, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus não diz assim, Pai, o seu nome é santo. E isso é verdade. Mas como petição da oração ao Senhor, ele não falou aos discípulos, não ensinou a nós aqui, que era para a gente fazer essa afirmativa. Nós temos aqui a primeira petição. E a nossa primeira petição como povo de Deus tem que ser a Deus como um Pai bondoso, que está pronto a nos abençoar com todo tipo, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A preocupação, entre aspas, do Senhor não é com a nossa vida aqui não, irmãos. Se fosse, o Senhor nos pouparia do sofrimento. E nós temos, sim, às vezes, muito sofrimento nessa terra. Mas Deus está olhando além dessas coisas. Deus olha para além desse tempo. E aí nós devemos então pensar nas bênçãos celestiais que nós temos no nosso Pai celestial. E aí ele diz para nós, para que na nossa oração nós pensemos nas coisas conforme ele designou, eternas, celestiais. É como se ele dissesse, Pai,
seja santificado o teu nome. E é importante porque no grego, aqui não está assim, né? Quando está assim, santificado seja o teu nome. E no grego o verbo vem primeiro, dando a ênfase. É um verbo, é uma ordem de voz passiva, porque Deus há de ser, por ação dele, santificado nesse lugar. E aí a gente diz, Pai, seja santificado, seja reconhecido como santo o seu bendito nome. Amém, irmã. Essa aí está querendo pregar já. Nós temos que ensinar para ela aqui. Então nós entendemos que não é uma afirmação, é uma petição. E nessa nossa primeira petição, o nosso primeiro desejo é: seja reconhecido o nosso Deus como santo, santo, santo. Que Ele seja reconhecido santo, como é nos céus, que Ele seja reconhecido como santo, como a Trindade faz todas as coisas perfeitas e santas, que nessa terra o Senhor seja reconhecido como Deus de toda glória. Esse deve ser o nosso desejo, ainda que nesse mundo caído, irmãos. Essa deve ser a nossa oração, que Deus seja reconhecido como Deus de toda glória, o Deus santo, santo, santo. Esse é o nosso desejo, esse deve ser o nosso desejo e trabalho. Esse deve ser o nosso trabalho, que nós somos chamados para glorificar a Deus, adorar a Deus, proclamar o ser de Deus, fazer Deus conhecido nessa terra. Ainda que para uns seja para a salvação e outros para a condenação. Porque nós proclamamos o Deus de toda a glória para que aqueles que creiam a mensagem de Cristo tenha cheiro de vida. Mas a mensagem do Senhor, irmãos, nunca é em vão. Nem que seja no último dia, quando Ele usará a mensagem que foi pregada aos impenitentes como a cláusula de perdição eterna, o termo de perdição eterna para cada um daqueles que não creram no Senhor. Então nós devemos, irmãos, buscar o Senhor, buscar que o Senhor seja reconhecido como diferente de todos os deuses, diferente de todos aqueles que já pisaram sobre essa terra, além de todos os deuses criados pelas imaginações humanas, aquele que está além de todas as crendices e de todas as superstições. Esse é o nosso Deus. E nós devemos pedir essas coisas em oração para que Ele seja reconhecido, porque, embora a glória de Deus seja absoluta, irmãos, ela não é absolutamente visível nessa terra, nesse mundo caído. A glória de Deus, ela é absoluta, mas ela não é absolutamente reconhecida nesse mundo como deveria ser. Vamos lá em Isaías, capítulo 6, texto muito conhecido nosso, vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Isaías 6, verso 3 ao 5. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar esconderam a mão de clamar, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Contexto rapidamente. Isaías, no ano da morte do rei Urias. Os caldeus estavam à porta. Nabucodonosor, com o exército caldeu, à porta para invadir Judá. A Síria, os sírios invadindo, os medo-persas invadindo o reino do norte. E os profetas, vários profetas, irmãos, quando a gente olha assim, a gente acha que é só Isaías que está profetizando. Não, há vários profetas profetizando no mesmo tempo. Arrependam-se, busquem o Senhor. Então a crise já estava instaurada, a crise moral, a crise econômica e financeira, porque Deus fez isso no intuito de que os seus filhos se arrependessem. Então naquele momento terrível, ainda vai e morre
o rei. Imagina, está tudo ruim, um rei que, embora tivesse errado, e ele foi disciplinado com lepra, mas era um rei que muito se aproveitou para a glória de Deus. E aí, nesse momento de calamidade, esse rei morre. E aí, Isaías vai ao templo, vai ao culto, e orando ao Senhor, de repente ele tem uma visão, e nessa visão ele vê ali os serafins clamando: Santo, Santo, Santo. Irmãos, o Santo, Santo, Santo quer dizer que não há ninguém santo como o Senhor. Não há superlativo na língua hebraica. Santíssimo, super santo, não tem. Como é que se afirma que ele é santo? Ele é santo. Santo, santo, ele é santo. Ele é mais santo do que qualquer um. Ele é santo, santo, santo. Não há ninguém no mundo santo como o Senhor é santo. E ele vê o Senhor santo. E aí, como que se tudo tremesse, a glória de Deus enche o templo. E aí se cumpre, e todos veem ali, Isaías vê o que está sendo proclamado pelos anjos do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí, Isaías, ele pede perdão pelos seus pecados. Ele entende que ele, em alguma questão, ele não estava andando como o Senhor gostaria que ele andasse. E aí ele vê isso, e ele se arrepende e se volta ao Senhor. Toda a terra está cheia da glória de Deus, irmãos, mas todos temem e tremem ao Deus de toda a glória. A terra está cheia da glória de Deus. Nós vemos na criação, nós vemos o Evangelho sendo pregado, nós vemos nas coisas que Deus domina nesse mundo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Não é para a gente duvidar, não é para a gente, será que está? Não! A palavra de Deus está afirmando, toda a terra está cheia da glória de Deus, mas todos temem e tremem e reconhecem a glória do Deus de toda a glória? É óbvio que não. É claro que não. É por isso que os impenitentes continuam andando por aí. É por isso que as pessoas continuam endurecendo seus corações. É por isso que muitos crentes escutam um sermão e acham que não é para eles, é para a pessoa que não veio, ou é para a pessoa que está sentada do lado dele e não coloca o próprio coração na balança do Senhor. Porque muitas vezes acostumamos, como irmãos nós podemos nós acostumar com a glória de Deus, o Deus vivo de Israel é o nosso Deus, é o nosso Pai, Ele fala conosco e nós passamos a entender isso como uma coisa normal. O Senhor não nos desafia, o Senhor não nos faz arrepender verdadeiramente, o Senhor não nos faz mudar a conduta, mudar o nosso coração. Aí nós olhamos para esse texto e apontamos para as pessoas lá fora, e devemos fazer isso mesmo. Mas o quanto que nós devemos reconhecer essa palavra como sendo uma palavra para nós. Muitos no mundo, irmãos, continuam impenitentes. E nós muitas vezes vivemos e agimos como descrentes. Esse é o nosso risco. A frieza, mornidão espiritual. Nós devemos vigiar, irmãos, entendendo que bênção é essa de ter o Deus de toda a glória como nosso Pai. Entender a majestade de Deus e a santidade do Senhor e clamar que o mundo deve entender, deve enxergar a glória desse Deus para que ele seja santificado como ele é no céu, como ele será na eternidade. Esse deve ser o meu desejo. Pastor, mas o senhor está viajando, esse negócio nesse mundo não tem jeito não. Não interessa se tem ou se não tem jeito. Se Deus mandou para você orar, é para você orar e pronto. Pronto. Vai ficar agora falando o que é para fazer, o que não é para fazer? Se a palavra mandou fazer, é para fazer.
Confiando no Senhor, irmãos. E olhando para nós, para que a gente não viva como descrente, mas viva como o Senhor nos chama a viver. Concluindo, irmãos, repassando algumas coisas, nós devemos nos aproximar de maneira adequada ao nosso Deus. Como Pai, mas com a devida reverência. Fala em você, manda Deus fazer isso, manda Deus fazer aquilo, outro, não. Ele é o Deus de toda a glória, sim, Ele é o nosso Pai, mas nós nos apresentamos com temor, com tremor, glorificando a Ele, com reverência. A primeira petição nos mostra, irmãos, qual é a prioridade para nós quando nós nos colocamos em oração. A oração do Senhor nos une como só um povo. Nós somos o povo de Deus sobre essa terra. Nós somos só uma igreja servindo a um só Deus e Pai. Nós somos um povo separado pelo Senhor. Então nós temos que orar por esse povo. Nós devemos buscar as bênçãos eternas de Deus para nós e para esse povo eleito que está sobre a terra. Nós devemos fazer essas coisas, nós devemos buscar essas coisas. Ainda, irmãos, que haja dificuldade de relacionamento de Deus como Pai, porque há muitas pessoas que podem dizer, eu fui muito abusada do meu pai, apanhei muito quando eu era criança, meu pai me abandonou, e aí eu não consigo me relacionar com Deus como Pai. Eu sei que isso às vezes é difícil, irmãos, eu não posso negar essa realidade. E eu não posso dizer que a gente pode simplesmente apagar isso tão facilmente dos nossos corações humanos enquanto homens e mulheres caídos. Mas eu quero te desafiar hoje a entender que esse Pai não é o seu Pai. Esse Pai que nós estamos falando é o Pai do povo de Deus, é o nosso Pai. Ele é um Pai distinto do seu Pai, por pior que ele tenha sido. Então o seu Pai, ele falhou. O Deus de toda a glória é o nosso Pai por causa de Cristo Jesus e ele não falha. Então é nessa convicção, nessa certeza, que nós devemos nos aproximar de Deus como Pai através de Jesus, por causa da obra dele, por causa da redenção dele. Lembrando que nós só nos aproximamos de Deus, irmãos, nós só podemos nos aproximar de Deus como Deus Todo-Poderoso por causa de Cristo. Porque ele, como Deus Todo-Poderoso, ele se mostra para nós como Pai bondoso, porque ele nos aceitou através da obra e redenção de Jesus. Porque senão ele não nos aceitaria na presença dele. Irmãos, ninguém conhece a Deus se não for através de Jesus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ainda que nós nunca tenhamos visto com os nossos olhos, bem-aventurado aqueles que não verão, mas que vão crer, Tomé. Porque nós vemos com os olhos espirituais, nós vemos com os olhos da fé, porque nós lemos e cremos, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração que é verdade. O nosso Deus, irmãos, ele é perfeito em sua bondade e misericórdia. O Pai Celestial em Cristo supera o amor de todos os pais terrestres, por melhores que eles sejam. E Cristo falou que nós, sendo maus, buscamos dar coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial, você precisa se aproximar do seu Pai Celestial em oração, crendo nisso, que Ele é bom e Ele vai te dar aquilo que é bom. Irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso, atento às nossas orações, que nos dá aquilo que é bom. Por que nós não buscamos o Senhor em oração? Por que nós somos tão frios na oração? Que isso desperte os nossos corações, irmãos, para que nós busquemos mais o Senhor, andar com o Senhor, orando sem cessar, orar o tempo todo. Nada, irmãos, demonstra mais o estado do nosso espírito, o estado da nossa alma, que as palavras que saem da nossa boca. Aí os pensamentos, sim, os pensamentos são terríveis. Mas eu estou falando que aquilo que evidencia o que está no coração.
Porque nós não conseguimos ler pensamentos. Não conseguimos, nós não fazemos isso. Deus conhece, sim, Deus conhece. Mas nós, enquanto homens e mulheres, pessoas caminhando nessa terra, na presença do Senhor, nada mostra mais o que está no nosso coração do que aquilo que nós falamos. Então que nós sejamos os primeiros a ouvir as palavras que saem das nossas bocas. Que nós possamos tratar os nossos pensamentos antes que eles virem palavras. Mas que nós vigiemos, buscando ao Senhor, honrando, glorificando, exaltando o nosso Deus através das nossas orações. E enquanto nós vivemos essa terra, irmãos, que a nossa prioridade seja de glorificar ao Senhor. Que a nossa prioridade seja exaltar o Senhor. Não, que a nossa prioridade não seja trabalhar e ganhar dinheiro. Que a nossa prioridade não seja arrumar um marido, arrumar uma esposa. Que a nossa prioridade não seja comprar, vender e construir. Que a nossa prioridade seja glorificar ao Senhor e exaltar a santidade do nosso Deus. Para quê? Para fazê-lo conhecido através de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos fez filhos do Deus Altíssimo. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Tu és bondoso, Senhor. Tu és misericordioso. Tu és um Pai de amor. Senhor, que nós possamos com confiança nos aproximar de Ti, chamando o Senhor de nosso Pai, porque nós somos um com o Senhor, por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso é maravilhoso, Senhor. E que nós possamos sempre reverenciar a Sua majestade, porque os céus dos céus não podem conter a Tua glória. Oh Deus, Tu és maravilhoso demais. Vai muito além, Senhor, do que aquilo que nós podemos entender. E que nós possamos buscar ser santos, como o Senhor é santo. E orar, buscar que a santidade do Senhor seja reconhecida em toda a terra. Mas que, em primeiro lugar, ela seja reconhecida por nós, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E que o Seu nome, ó Pai, não seja caluniado através das nossas vidas, mas que seja exaltada a Tua santidade, assim como ela é no céu, assim como ela é entre os querubins, serafins e anjos do Senhor, assim como ela será em toda a eternidade, quando não houver mais pecado, não haver mais mal nessa terra, quando não houver mais nada daquilo que tenta macular a Tua glória e manchar a nossa vida na Tua presença. Sê conosco a Tua igreja, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém.